sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E nesse momento, estamos estudando esse livro precioso, preciosíssimo, de André Luiz, que é a obra Desobsessão. E é com muita alegria que a gente vai estudar nessa obra, já que em nossas casas espíritas, graças a Deus, as tarefas presenciais estão voltando, né? Graças a Deus. Então, ele vai trazendo, e é um livro diferente, por isso tem o prefácio de Emmanuel falando sobre isso, né? Porque ele foge daquela forma comum em que ele fala das questões sociais, das questões espirituais, mas com uma outra visão. Aqui ele está dando uma orientação para o trabalhador da atividade mediúnica. E a gente precisa de orientação sempre, meus queridos. Lá no Leon Denis, nós voltamos já para o trabalho do atendimento espiritual chamado Desobsessão, e a gente está reestudando essa obra. Porque é uma obra simples, compacta, né? E parece que não, mas a nossa criatividade em introduzir coisas diferentes no trabalho é muito grande. Então a gente tem que estar atenta, né? E nesse capítulo 21, o título, né, é Visitantes. A gente está no 24º programa dessa obra Desobsessão, de André Luiz, e estamos no capítulo 21, intitulado Visitantes. E aí vem um ponto muito interessante. O serviço de desobsessão não é um departamento de trabalho para cortesias sociais que, embora respeitáveis, não se compadecem com a enfermagem espiritual a ser desenvolvida a benefício de irmãos desencarnados que amargas dificuldades atormentam. Meus amores, vamos pensar assim, né? Eu vim de uma casa espírita, Núcleo Espírita Pedro e Paulo, em que o irmão Walter falava assim: em espiritismo não tenho amigos. Parece até uma frase contundente, mas na verdade ele se referia à mediunidade. E ele, certa feita, falou, num determinado trabalho mediúnico, por gosto, ele colocaria uma pessoa, que é uma pessoa assim, muito querida, muito amiga do coração dele. Mas, para que o trabalho corresse bem, ele teve que colocar uma outra pessoa que não era tão simpática, mas era o médium eficaz, né? O médium que a espiritualidade indicou que seria integrado, né, àquela tarefa. E a partir dali teria que conviver com aquela pessoa. Isso é uma coisa muito séria, meus amigos, porque muitas vezes, dentro do trabalho mediúnico, eu já vou contar uma experiência que nós tivemos na volta do trabalho no Leon Denis. Então, nesse primeiro momento, são os médiuns juntos, a gente reambientando, né, remagnetizando o ambiente, porque a casa ficou, durante esse tempo, fechada no dia de sexta-feira, que é o dia do trabalho espiritual, e a gente sabe que magnetismo não se improvisa. Não adianta eu achar assim, não, mas eu estava de casa, os espíritos trabalharam com fluido. Meus queridos, a gente sabe que é assim. São os espíritos técnicos de magnetização, né? Eles sabem fazer isso com competência, mas é necessário esse fluido humano, esse fluido físico. Então, nós estamos na casa, nos diferentes horários, fazendo esses estudos dessa obra e de uma obra, Palavra do Coração. A gente faz aquele tempo, estudo com oração, com a nossa vibração, para quê? Para prepararmos o ambiente que está ali. O ambiente daquela casa. Para aquele trabalho, para aquela tarefa. E aí, um companheiro chegou e falou assim, será que eu poderia trazer a minha filha? Olha só. E a gente conhece o casal, a filha é muito querida, uma evangelizanda, muito querida mesmo, mas ela não é do trabalho, gente.
ela está na adolescência, que é o período que a epífise está se abrindo. Então, com toda certeza, aquele ambiente não é o ambiente dela. E aí a gente, sem deixar de gostar do amigo, sem deixar de gostar do irmão, e com certeza ele também nada abalou a nossa amizade, mas ele entendeu que não pode, não deve trazer. E aí, muitas vezes, por uma cortesia social, a gente vai abrindo mão. Né? E muitas vezes até dentro da seara espírita. Ah, mas fulano já é espírita, ele é médium de outra casa, não tem nada demais, ele vira. Aí eu pergunto, ele está entrosado à proposta daquela casa, daquele dia, naquele momento? É isso, meus amores. Acho que a gente tem que parar e tem que pensar, né? E aí, certa feita, no Leão dele mesmo, uma companheira chegou e falou assim, eu queria assistir uma reunião para ver como é que é, né? Eu sou médium da casa, queria assistir. E é interessante que, graças a Deus, meus amigos, essa companheira é médica, né? E aí eu perguntei assim, vem cá, eu posso ir assistir uma cirurgia que você vai fazer? Aí ela arregalou os olhos, sabe? Ergueu os ombros. Eu falei assim, pois é, minha querida, a sala de trabalho espiritual é como o seu centro cirúrgico. É algo, né, que quanto mais pessoas que não entendam a tarefa, que não tenham a ver com a tarefa, estejam ali, maior vai ser a dificuldade de movimentação, de socorro, de presteza, não é? Então, vai ser criado um embaraço. Assim também, querida, no trabalho espiritual, ela sorriu muito. E é interessante a gente falar com carinho, com vibração de amor, não com vibração de exclusão, que a gente é amiga mesmo. Mas aí mais tarde, né, ela mais antiga, na mediunidade e tudo, ela entendeu, assim, as grandes causas e tudo. E não é essa abertura para ver, pela curiosidade, não é assim, né? Seria como a gente fazer os espíritos que são socorridos como cobaia. E a gente não tem o direito de expor a vida de ninguém, a intimidade de ninguém. A gente ali vai tomar conhecimento de fatos, de dramas, de questões que precisam e merecem ser respeitadas, assim como nós respeitamos os nossos dramas e as nossas questões. E aí ele coloca, porque são pessoas, como ele diz, são irmãos desencarnados que amargas dificuldades atormentam. Então o nosso foco vai ser o quê? Atender a essas amargas dificuldades. E como nós não temos a altura espiritual necessária para resolvê-las, senão a gente resolveria até as nossas próprias, né? E a gente sabe a dificuldade que se vive. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que entrar em sintonia com a espiritualidade superior. E isso, meus amigos, não se improvisa. E aí André Luiz continua falando para todos nós. Ainda assim, há casos em que companheiros da construção espírita cristã, quando solicitem permissão para isso, podem ter acesso ao serviço em caráter de observação construtiva. Entretanto, é forçoso preservar o cuidado de não acolhê-los em grande número, para que o clima vibratório da reunião não venha a sofrer mudanças inoportunas. Então, agora eu vou compartilhar com os companheiros uma questão que nós vivemos no Centro Espírita Leon Denis. O trabalho do atendimento espiritual é bem estruturado lá, como em muitas casas. Não estou falando que seja melhor, não. É que o trabalho muito bem estruturado, né? A gente teve ali a presença de médiuns assim ostensivos e sérios praticando a mediunidade com Jesus. Não só o altivo, não, mas aquele grupo fundador e um grande grupo de médiuns assim, com uma possibilidade, né, desse atendimento. E aí o que acontece? Algumas casas gostariam de implantar o trabalho,
mas não tinham assim essa orientação. Quer dizer, tinha a orientação escrita, mas não sabiam como é que o trabalho funcionava. E aí, dentro dessa dificuldade, né, de não saber como é que o trabalho funciona, como é que eu vou me posicionar, como é que eu posso ajudar, né, na tarefa, as pessoas iam, e na verdade iam altivo no momento. E o altivo, o que ele fazia? Se era um ou dois diretores, às vezes diretores mediúnicos, ele colocava numa salinha, e aí ao longo do tempo a pessoa ia até passando por vários grupos. Lá nós temos muitos grupos, né, para ver como o trabalho funcionava, né, e chegava um momento em que a pessoa se sentia segura e observava e esclarecia as dúvidas, fazia parte de reunião de diretores, avaliação do trabalho e tudo. A pessoa se sentia segura e aí ela partia para a implantação da tarefa em sua própria casa espírita. E já tivemos casos em que todo o grupo mediúnico da casa, muitas vezes um grupo mediúnico pequeno, né, eles vinham para o Leon Denis para aprender. E aí tínhamos duas estratégias. Uma era dividi-los em salas. E aí nessa divisão em salas, né, eles iam se adequando, né, aprendendo e trocando depois. E depois uma outra forma era reuni-los no último grupo, quer dizer, depois reunia num único grupo, e ali um diretor, né, um dialogador mais antigo da casa, que sabia como o trabalho funcionava, ficava como assim, diretor de sala durante um tempo, até que o grupo se sentisse seguro para implantar, né, o seu próprio trabalho na sua própria casa. Mas aí, gente, na verdade, André Luiz fala, companheiros da construção espírita cristã. É claro que em toda casa séria, né, em que há o estudo, em que há a fidelidade, a orientação espiritual, o médium, até a pessoa chegar a ser um médium da casa, ele passou por estudos, ele tem trabalho voluntário, então não é uma pessoa que chegou da rua e ele é colocado de qualquer jeito, não. Há todo um comprometimento, há todo um compromisso nessa questão do trabalho. E aí isso faz, né, com que não haja uma perturbação, até porque sempre há a aquiescência do plano espiritual para a admissão dessas pessoas ou desse grupo. Isso é uma coisa muito séria, porque às vezes eu olho com a visão humana, e com a visão humana, o que tem a filhinha do companheiro está ali assistindo? O que tem aquela outra pessoa está ali, já que ele é espírita, ele está ali na casa? Dentro da visão humana é uma questão, mas quando eu olho pelo aspecto espiritual, as coisas mudam, meus amigos. E é por isso que nós estamos aqui, amados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade, nesse momento, estudando a obra Desobsessão de André Luiz. Estamos no 24º programa, estudando o capítulo 21, intitulado Visitante. Nunca esquecendo que essa obra Desobsessão é a 15ª obra da série de André Luiz, e foi recebida através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Então a gente está vendo como é que André Luiz ele tem cuidados, né? Ele tem cuidados em situações que às vezes a gente nem pensa, porque a gente olha sobre o ponto de vista humano, mas aí a gente coloca, eles podem ter acesso ao serviço em caráter de observação construtiva. O que é observação construtiva? É quando eu olho para, a partir daí, eu ter elementos para estruturar um trabalho, né? Mas temos que preservar o cuidado de não acolhê-los em grande número. Então, a questão do grande número é assim. Se nós tivermos muitos grupos, por exemplo, a casa tem 10 grupos, e aí vem um grupo de 10 pessoas,
na verdade, aí pode ser dividida entre os grupos, né? Mas agora, se a casa tem 1 ou 2 grupos e vem 10 pessoas, 5 pessoas dentro de uma sala, isso já mostra, como ele fala aqui, uma alteração do clima vibratório da reunião. E aí sofre mudança inoportuna. Ah, mas quer dizer que o outro que veio está obsidiado, está mal, vai atrapalhar? Não, gente. É que cada um de nós tem um campo vibratório particular. A gente muitas vezes não percebe o trabalho da espiritualidade para a harmonização desses campos vibratórios. A gente olha só do ponto de vista material, né? E a gente acha que é facilzinho, mas não é não. É um trabalho profundo, é um trabalho intenso de harmonização espiritual. E aí entra aquela pessoa, e a pessoa está entrando com outro propósito, né? Não é um propósito destrutivo, mas é um propósito de aprender, olha só. Então já é área de ensino. Ela já começa, naquele momento, muitas vezes, a fazer comparação com a sua casa. Será que eu posso fazer desse jeito? Será que eu não posso? É essa mudança? É esse modo? Quais são os médios que eu posso acolher? Então a gente já vai vendo que é um outro assunto que entra, é uma outra conversa, vamos colocar entre aspas, né? É um outro centro de interesse que entra no meio daquele trabalho, enquanto aquela equipe que já vem trabalhando há um tempo, ela tem assim o seu protocolo, né? Tem a sua afinidade, tem o seu jeito, tem o seu entendimento. É só isso, meus amigos. Não é separatismo, não é exclusão, não é nada disso. É simplesmente a questão de ambiência fluídica, de ambiência vibratória que precisa ser preservada. Então, é um cuidado sagrado com a dor do outro. É um cuidado importante com aquelas pessoas que colocam o nome na caixinha, como é um dos fatos lá da nossa casa, né? A partir da caixinha. Então, a gente tem que preservar muito a tarefa, né? É como, quando a imagem de um centro cirúrgico, a gente agradece ao plano espiritual por essa visão, porque mostra bem, né? Se para a asepsia, se para a questão material, se para a saúde material, que é perecível, né? Que daqui a pouco acaba, a gente tem cuidado. Para as questões morais, para as questões da alma, esse cuidado deveria ser redobrado, né? Redobrado. E aí, André Luiz vai falando mais um pouco. Estas visitas, no entanto, devem ser recebidas apenas de raro em raro, e em circunstâncias realmente aceitáveis no plano dos trabalhos da desobsessão, principalmente quando objetivem a fundação de atividades congêneres. Então, observa só, é uma outra questão. Ah, mas aí, vou falar do céu, de Leon Denis. A partir daí, o Leon Denis vai estar sempre aberto a esse tipo de trabalho, ele sabe que não. A gente tem, às vezes, dentro de um ano, né, uma casa ou 2, no máximo. Porque senão a gente poderia transformar o centro num laboratório, e não é essa a proposta. Ficar mais focado em ensinar o outro a trabalhar do que a trabalhar propriamente dito. Estão percebendo, meus amigos? É uma delicadeza muito grande a questão da tarefa. Então, e com o objetivo, ele diz, da fundação de atividades congêneres, é o que a gente vê. Eu lembro do nosso querido amigo Altivo, Panfiro, um dos fundadores do CELD, e ele diz o seguinte, né, que o objetivo do trabalho do atendimento espiritual não é provar a expressão fenomênica de alguém, quer dizer se alguém é médium ou não, né? O objetivo é desenvolver em nós o sentimento de compaixão, de bondade, de respeito à dor do outro. E aí ele continua, e antes da admissão necessária, é imperioso que os mentores espirituais do grupo sejam previamente consultados, olha que eu falei, hein? Por respeito justo às responsabilidades que abraçam
em favor da equipe. Muito embora saibamos que a orientação das atividades espíritas vigora na própria doutrina espírita, e não no arbítrio dos amigos desencarnados, mesmo aqueles que testemunhem elevada condição. Olha que coisa bonita, gente. Então, a doutrina tem orientação, mas não tem os amigos espirituais responsáveis pela tarefa da casa? A gente sabe que ninguém vai fundar uma tarefa dessa porque deu na cabeça, porque achou que era bom. Não, tem uma orientação, uma direção espiritual. Então, se esses amigos dirigem o trabalho, né, dentro dessa visão maior, é interessante que sejam consultados. E aí a gente vai ver que nem todo trabalho e nem todo grupo estará apto, né, para... apto que eu falo assim, é conveniente que recebam essas visitas, mesmo para a fundação de atividades congêneres. Então é algo assim bem delicado, né? Bem respeitoso, é algo bem assim, vamos dizer assim, específico, essa possibilidade. E aí é essa compreensão que tem que surgir em nós, né? E André Luiz, ele encerra dizendo: compreende-se que os visitantes não necessitem de comparecimento que exceda 3 ou 4 reuniões. E isso assim a gente via bem, né? Então a pessoa ficava lá, nesse caso de grupos inteiros. As pessoas ficavam separadas, passavam por salas, e aí após um determinado tempo, né, se reunia o grupo para ver como é que eles estavam sentindo o trabalho, se havia alguma dúvida, e tão logo, gente, o grupo se sinta maduro e as dúvidas sejam esclarecidas, está na hora de liberar, para não criar também aquela dependência, aquela insegurança, né? E a partir daí, conforme está dito aqui, a própria doutrina, ela vai trazer as orientações necessárias. A gente sabe que uma tarefa como essa vai exigir a evangelização constante, né? Tudo isso vai ter que ser bem trabalhado. Mas e se a orientação doutrinária não precisa o grupo estar vinculado a outro para fazer aquilo que deve, né? Para fazer aquilo que já faz parte desse conjunto de orientações. Então, que a gente possa, assim, sempre meditar bem na necessidade da disciplina, que a vaidade, que a ideia do poder, do comando, não exceda nossa proposta de servir com Jesus, né? Que nosso respeito, a nossa aquiescência, as orientações espirituais seja sempre a meta, porque a maioria de nós já encontrou o trabalho estruturado e já encontrou o trabalho funcionando, muitas vezes há longos anos. Por que é que de uma hora para outra, né, eu vou querer, vamos dizer assim, modernizar? E muitas vezes a questão é essa, modernizar aquela tarefa que está funcionando. É claro, gente, que a gente não precisa usar lamparina, né? Se a gente já tem a lâmpada elétrica, eu não preciso usar aquele gravador enorme, se a gente já tem, pode gravar até através do celular. Tem situações que vão ocorrendo, mas eu digo em termos de condução moral, de condução mental, né? De afinização do pensamento, da fraternidade diante do grupo. Tudo isso, gente, é a velha expressão do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. De fazer ao outro tudo aquilo que desejares que se te faça, né? E de aquilo que a gente sempre fala, respeito à dor alheia, espírito de equipe, de solidariedade, de compaixão, de sentimento profundo de que somos trabalhadores de Jesus. Pensemos nessas questões, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade. Dade.